Olá, eu demorei um pouquinho, 15 dias, para poder gravar este vídeo. É que a turbulência das eleições certamente encheu as redes sociais e as redes sociais que vocês participam. E eu observei que desde a minha última colocação de vídeo, pouca gente assistiu. E eu entendo que não é por causa do meu tema, mas é devido a esse impacto das eleições na vida da sociedade nesses últimos dias. Então, hoje eu quero voltar a um tema que eu falei 7 meses atrás. Só que você pode procurar aí no meu canal de YouTube, João Souza, e eu falei sobre a diferença entre cânticos congregacionais e cânticos solos. Agora, hoje eu tenho uma palavra especial para aquelas pessoas que acham que podem dirigir o louvor congregacional, o louvor da igreja. E às vezes eu vejo pessoas que dirigem o louvor na igreja que não são capacitadas, não entendem de música, ou se pelo menos conhecessem o tom em que o cântico deve ser cantado, já seria de grande ajuda. Mas vamos começar assim. A pessoa que dirige o louvor da igreja, seja numa dessas igrejas que usa inários, como a minha, por exemplo, que usa inários e usa outros cânticos congregacionais que não estão nos inários, ou aquelas que usam apenas cânticos que não estão nos inários, essas pessoas que estão ali diante da congregação, elas têm que ter uma voz, eu vou dizer assim, voz média. Quer dizer, elas não podem ser, se for homem, um tenor, se for uma mulher, um soprano, porque a tendência desses que têm uma voz alta é de cantarem muito alto, num tom alto, e a congregação não consegue acompanhá-los. Entende? Então, da mesma forma, uma pessoa que a sua voz não consegue alcançar tons altos, digamos assim, a gente usava antigamente a voz de segunda, o contralto, né? Ou então uma pessoa, um homem no caso, que tem uma voz que é baixo, ele não consegue muitas vezes cantar lá em cima, então também não serve para dirigir o cântico de louvor. Tem que ser uma pessoa, no caso de homem, um barítono, que consegue cantar notas bem graves e consegue cantar notas bem altas, não é? Então, alguns entenderiam se eu dissesse primeira voz, segunda voz, porque eu não estou falando para músicos profissionais, meu canal é para o povão, para as pessoas que dirigem o louvor. A segunda coisa que eu vejo é que quem deve dar o tom do cântico que vai ser cantado é o músico, porque está ali no inário, está na partitura do cântico, entende? Se o dirigente trabalhar em harmonia com seus músicos, poderá ensaiar com eles a música num tom mais baixo. Mas às vezes alguns músicos ou cantores que se projetam nacionalmente, eles cantam num tom muito alto. E, obviamente, a partitura da música deles também está num tom alto, que não serve para música congregacional, tá? Então, muitas igrejas, eu percebo isso no meio pentecostal, em muitas igrejas o dirigente sai cantando. E aí os músicos ficam um bom tempo dedilhando ali no violão, no teclado, procurando descobrir em seu instrumento qual o tom que a pessoa saiu cantando. E às vezes a pessoa saiu cantando com 4 notas pretas, 5 notas pretas, ou ré bemol maior. E fica difícil, você sabe, tocar com muitas notas pretas. E outra coisa, para piorar, muitas vezes esses dirigentes de louvor, eles cantam cânticos de adoração que têm que ser cantados de maneira mais pausada e não tão rápidas. Então o dirigente deve trazer cânticos congregacionais para a igreja, isto é, um cântico em que toda a igreja pode entoar.
porque nem todos os cânticos entoados por cantores famosos, como eu falei, eles são congregacionais, são cânticos solos. E uma coisa muito interessante, quem dirige o louvor não pode fazer firulas enquanto dirige o louvor. Firulas é aqueles divertimentos na voz, não é? Muda o ritmo, canta um tom mais alto, aquela coisa toda. Deve se manter na música, porque o povo aprende a cantar errado. E eu tenho visto muitas congregações em que o povo canta errado, inclusive cânticos do cantor cristão, da harpa cristã, porque o dirigente de louvor, ele fazia firulas enquanto dirigia o louvor, e o pessoal ouve e acha que aquela é a melodia. Mas essa coisa tão comum tem que ser corrigido. E é bom ouvir a congregação cantar. Por isso a pessoa que cuida do som deve, na medida do possível, e eu digo na medida do possível, diminuir o som dos instrumentos musicais. Eu digo na medida do possível, porque os músicos têm na sua caixinha ali, ou no seu próprio instrumento, o seu volume, e ainda que a pessoa que está cuidando do som diminua, eles aumentam lá. Então, os velhos especialmente não gostam de instrumentos muito altos, nem de vozes gritantes, tá? E hoje é possível que os músicos tenham o seu próprio retorno de ouvido, né? Eles podem ter o seu próprio retorno e podem ouvir a sua própria voz, tá? Então, quando eles pedem para a congregação, agora só essa congregação, os instrumentos param, significa que os músicos estão muito altos e não estão ouvindo a congregação, entende? Então, fica aqui essa dica para os nossos dirigentes de louvor. Gente, procurem se aperfeiçoar. Como eu falei no último vídeo, com arte, com júbilo, né? Essas duas coisas são importantes. Aperfeiçoe-se no seu instrumento musical e a pessoa que dirige o louvor também deve se aperfeiçoar na sua voz. Ela deve aprender a cantar no tom. Eu tenho visto cada dirigente de louvor que a música toca de um jeito e ele canta no outro, porque não sabe, o seu ouvido, ele não consegue acompanhar a música, e pior, canta desafinado. Deus abençoe você, divulgue esta palestra, divulgue isso entre os seus amigos, e não se esqueça de se inscrever no meu canal, que está aqui no YouTube, João Souza. Eu estou tratando só de música nos últimos tempos, ainda vou tratar por um bom tempo só sobre músicas. Eu quero tratar sobre a história de alguns cânticos e quero tratar também sobre a divisão dos salmos na hinologia da igreja, e tem muito assunto. Eu poderia estar falando sobre outros assuntos da vida da igreja, mas me atenho apenas nestes. Deus abençoe você, tudo de bom.